Olá, boa tarde a todos. Eu quero começar agradecendo o convite. Para mim é uma honra estar participando com vocês desse seminário de ciência aberta. Vou pedir desculpa pelo português, o meu espanhol não é bom e o meu portunhol também acho que vai ficar mais complicado. Vou tentar falar pausadamente e depois nós podemos abrir um tempo para perguntas, tá? Eu preparei uma agenda, né, onde nós vamos falar desses tópicos que aqui estão listados, vamos falar um pouco, né, sobre esse contexto em que a ciência contemporânea se encontra, vamos falar um pouco sobre o que é esse dado de pesquisa, que é esse novo insumo, né, para desenvolvimento da ciência, o problema que nós temos hoje, o grande problema da gestão dos dados, o que é efetivamente essa gestão de dados, e vamos falar um pouco sobre como fazer a gestão de dados. Então, começando aqui, né, nós estamos nesse momento em que a ciência passa por um dilúvio de dados, que é propiciado por 4 fatores que eu destaco aqui. O primeiro deles é a science, que é uma nova forma de fazer ciência, pautada, né, na geração de grandes quantidades de dados, né, mas não apenas na geração, mas também no compartilhamento e no reuso desses dados, né? Nós temos hoje uma nova forma de fazer ciência que transforma o fazer científico desde o momento da coleta dos dados até o momento de divulgação desses dados. Um outro fenômeno que a gente destaca aqui, né, é o movimento da ciência aberta, né, que vem advogando não apenas a abertura dos dados, mas também das metodologias, dos equipamentos, do software, e tudo, dos cadernos de laboratório. E quando a gente abre esses dados, a gente tem, mais uma vez, uma grande quantidade de dados sendo disponibilizado para o pesquisador, né? Assim como em Science, enquanto movimento que se pauta nessa grande geração propiciada pela simulação feita por computadores, né? Então, a gente tem uma grande quantidade de dados que estão sendo gerados nesse momento, né? Um outro fenômeno que eu destaco aqui é o que nós estamos chamando de ciência da cauda longa, né? Vocês possivelmente já ouviram falar dessa ciência como Small Science, né, mas ela vem sendo também chamada agora de ciência da cauda longa, justamente por essa grande quantidade de dados que vem sendo gerado dentro dos pequenos laboratórios e de forma distribuída. Essa parte da ciência, né, a Small Science, é uma parte bastante problemática, porque é uma parte onde os dados estão sendo gerados, porém não gerenciados, né? As pessoas não estão preocupadas com os dados que são gerados dentro de pequenos laboratórios, por exemplo, como elas têm, da mesma maneira como elas têm se preocupado com os dados gerados pela Science, que vem de Big Data científico, né? As pessoas estão muito focadas na questão do Big Data e elas estão se esquecendo dessa infinidade de dados que vem sendo gerado também dentro de pequenos laboratórios, mas que também são em grande quantidade. E um outro fenômeno que eu destaco também, o surgimento da área de humanidades digitais, né, que coloca em voga, mais uma vez, a questão dos dados esses que antes eram gerados e processados manualmente, mas que hoje também, por conta do advento da tecnologia, o uso das tecnologias vem sendo também sendo aproveitado pela área de humanidades, o que vem mais uma vez propiciando a grande geração de dados. Então, nós estamos assim, né, dados para tudo que é lado, né, estamos ficando afogados em dados, mas ao mesmo tempo sedentos de informação. E eu costumo dizer que só tem uma coisa que pode nos salvar, né, desse afogamento em dados, né, que é a gestão e a curadoria dos dados. Bom, mas o que são esses dados de pesquisa que eu estou falando aqui o tempo todo, que nós estamos perdidos, né, no meio deles, estamos sendo afogados por eles? O dado de pesquisa
é difícil compreender os dados de pesquisa, né? Eu trouxe aqui uma definição da Christine Bormann, né, onde ela fala que a informação é um conceito complexo com centenas de definições. O dado, por sua vez, é um conceito simples, com poucas definições. Mas o grande problema dos dados é que, apesar de suas poucas definições, ele está sujeito a muitas e diferentes interpretações. Isso acontece, gente, porque a dificuldade de atribuição de uma definição consensual ao dado de pesquisa é porque ele pode significar muitas coisas diferentes para pessoas e circunstâncias diferentes. Então, aqui, por exemplo, uma sequência de bits proveniente de um sensor sísmico, ele é dado de pesquisa para o sismólogo. Quer dizer, os dados podem variar de acordo com o contexto, né, no qual ele é gerado e no qual ele é interpretado. As amostras de rocha, por exemplo, podem ser dados de pesquisa para um geomorfologista. As conversas gravadas podem ser dados de pesquisa por sociólogos, né, dentro da área de humanidades. As inscrições em cuneiforme são dados de pesquisa para quem estuda, por exemplo, linguagem do Oriente Próximo. E esse dado de pesquisa, como eu falei, ele pode ser reinterpretado em diversos contextos. Então, o cuneiforme ele pode ser dado para um ambientalista e ele pode ser também dado para um arqueólogo, né? E ele ainda pode ser dado, né, como os dados sísmicos, também podem ser dados para os biólogos. E eles são sempre registrados tomando como base algum interesse, alguma perspectiva, a tecnologia que o gerou. E essa tecnologia e a prática vão determinar, na verdade, os significados e a utilidade desses dados em diversos contextos, né? Então, como eu falei também, esses dados são gerados para diferentes propósitos, eles são gerados também por diferentes comunidades científicas e por meio de diferentes processos, né? Então, nós temos aqui alguns exemplos, entrevistas, fórmulas matemáticas, visualizações de dados, documentos textuais. Em cada área, esse dado vai se configurar de uma forma diferente. E esses dados, eles podem ser de diversos tipos, né? Nós trouxemos aqui uma classificação, eles podem ser, quanto à sua origem, eles podem ser classificados como dados observacionais, né? Que são aqueles dados obtidos a partir de observações diretas, né? Por exemplo, como a erupção de um vulcão. Eu venho da área de ciências nucleares, a gente costuma dar o exemplo do dado proveniente dos acidentes nucleares, né? Que são dados que são gerados e que são observados, né? Aquele momento, ele passa por uma observação para que ele possa ser reusado em outros momentos, porque a gente não quer, né, que outro acidente venha acontecer. Então, são dados que precisam ser preservados para sempre. Nós temos também os dados experimentais, que são aqueles provenientes de bancadas de laboratório, né? Esses dados podem ser reproduzidos, mas para que eles tenham uma reprodução exata, você precisa ter as condições exatas para que se chegue ao mesmo dado, né? E nós temos os dados computacionais, né, que são resultados da execução de modelos computacionais ou de simulações. Esses dados, em geral, podem ser reproduzidos, mas é preciso também, né, que se tenha informações, por exemplo, sobre o software, sobre o hardware que foi utilizado, para que aquela pesquisa possa ser reproduzida. E os dados também podem ser classificados, né, de acordo com o seu estágio de geração, como dados brutos, né, ou também chamado na literatura de dados primários, e dados derivados, né, que são os dados já processados, né, que já passaram por um certo processamento, né, já passaram por uma análise ou por algum tipo de tratamento. Além disso, nós temos também aqueles dados que se tornam referenciais ou canônicos. Bom, os dados nascem brutos, primários, depois eles se tornam derivados, até que em um determinado momento a área torna aqueles dados canônicos, né? Então, por exemplo, um banco de dados de sequenciamento genético. Então, nós temos também os dados governamentais, que são aqueles provenientes, né, dos governos, né, como, por exemplo, registro médico, dados provenientes de seguro social, né, que são dados também, em geral, são dados sensíveis, né, e precisam passar por um tratamento também diferenciado. Nós temos também hoje os dados que são acumulados por redes sociais,
máquinas de busca, né, que também podem ser utilizados na elaboração de pesquisas científicas, né? Esses dados vêm sendo muito utilizados, por exemplo, na área de humanas, na área de ciências sociais, né, para entender o comportamento humano. Bom, e esses dados, como eu falei, eles podem ser diferentes e se transformar, né, de acordo com o estágio do processo da pesquisa, né? Então, eu tenho um dado que ele é gerado a partir de um instrumento científico, esse dado, no primeiro momento, ele é um dado bruto, ele passa por um processamento, né? Em seguida, passa por uma análise, né? E conforme esse processo, né, vai acontecendo, esses dados vão se modificando. E quando a gente faz a gestão desses dados, a gente precisa observar todo esse fluxo de dados, né? Todo esse processo, né? Para que a gente possa depois o quê? Reproduzir a pesquisa científica, né? Reusar os dados, mas reusar de forma confiável, né? Com qualidade. E assim, muitos atores estão percebendo a importância desses dados, né? Como insumo para fazer a ciência. Então, assim, esses atores estão demandando, né, uma política, as políticas nacionais de dados de pesquisa. Quem são esses atores, né? É o cidadão comum, né, que está interessado na transparência das atividades de pesquisa, que querem compreender os benefícios da ciência, as agências de fomento, né, que estão querendo otimizar os recursos que elas investem na ciência, querem evitar duplicação de esforços, também querem validar aquela pesquisa, né? O movimento da ciência aberta, né, que vem expandindo o conceito do acesso livre, que inicialmente, né, era muito voltado para a questão das publicações, mas também agora se expande para a questão dos dados, das metodologias. O pessoal da Science, né, que vem utilizando esses dados, né, para reusar, para compartilhar, para gerar inovação científica. As instituições de pesquisa, que vem incorporando os dados também na sua memória acadêmica, né? O pesquisador, porque ele vem observando a importância desses dados e que ele vem compreendendo também que esses dados podem trazer um reconhecimento sobre a sua pesquisa, né, a partir do momento que eles são citados. Então, eles começam a exigir, por exemplo, recompensa por preparar e publicar os seus dados. E o editor científico, né, que não é bobo e quer expandir o seu modelo de negócios. Então, e existe, assim, benefícios potenciais. Eu pulei uma tela, mas vou voltar depois nela. Nós temos significantes benefícios para a gestão de dados de pesquisa que eu queria mostrar aqui para vocês. Um deles é o aumento potencial de compartilhamento e reuso de dados da pesquisa, o que minimiza a necessidade de duplicar trabalho, por exemplo, dentro dos laboratórios. Um outro benefício é assegurar que esses dados, né, que são obtidos por meio de alto custo, não sejam perdidos, né, ou inadvertidamente destruídos, né? Que esses dados possam manter sua integridade, autenticidade e confiabilidade. Outro benefício da gestão de dados é permitir que a recuperação, a comparação, a meta-análise desses dados, que podem ser provenientes de diversas fontes, né, levem a novos conhecimentos. Além disso, a gestão dos dados vai possibilitar a verificação ou a repetição de experimentos, né, validando assim os trabalhos acadêmicos e a verificação das descobertas. E ele pode ser, e é importante também, né, para que surjam novos temas de pesquisa, né, em particular temas interdisciplinares que podem emergir a partir da reanálise dos dados existentes ou das comparações com novos dados, né? E aí eu volto agora, porque eu inverti a ordem desse slide, para dizer para vocês que, apesar de todos os benefícios que a gestão de dados nos traz, ela vem sendo negligenciada, mas especialmente por uma questão, pela sua complexidade. Vejam bem, quando a gente fala, né, de gestão, né, de informações que estão em artigos, em livros, né, gestão de documento bibliográfico, é muito simples você gerenciar um documento bibliográfico, né? Você, em geral, você descreve com autor, título e data, você consegue resolver o problema do gerenciamento dos documentos bibliográficos, né? Mas quando a gente fala dos dados de pesquisa, né, que nascem, que variam de acordo com os ambientes disciplinares, de acordo com
com os tipos de tecnologias que estão subjacentes, né, a essa geração, de acordo com a política adotada pela instituição, essa gestão se torna muito complexa, tá? O que vem a ser essa gestão de dados, gente? A gente define a gestão de dados de pesquisa como um conjunto de atividades gerenciais e tecnológicas apoiadas por políticas gerais e específicas destinadas a garantir arquivamento, curadoria, preservação e oferta de acesso contínuo aos dados de pesquisa. Então, a gestão de dados de pesquisa envolve todas essas questões que estão aqui nesse guarda-chuva, né? A organização, a escolha das tecnologias, a escolha do armazenamento, como vai ser feito, o planejamento do arquivamento, a segurança, preservação, curadoria, acompanhamento de versionamento dos dados, elaboração de documentação e compartilhamento e acesso. Bom, e essa gestão ela acontece basicamente em 2 momentos. Ela acontece no momento da pesquisa propriamente dita, né, no momento que a pesquisa está acontecendo, né, quando a gente tem a coleta dos dados ativa, a gente precisa fazer, então, uma gestão de curto prazo, né, desses dados, a gente precisa fazer análise desses dados, processar, controlar o versionamento, o armazenamento, controlar backups. E essa gestão também ela precisa ser feita no momento após a pesquisa ser terminada, né, quando a pesquisa é finalizada. Como é feito isso? Né? Através da publicação dos dados, através da preservação desses dados por longo prazo, através da contextualização desses dados, ligando eles, por exemplo, com outros documentos, a partir da construção de ambientes confiáveis onde esses dados possam ser depositados e validados, a partir do acesso, do reuso e da elaboração de metadados, tá? Então, a gestão desses dados de pesquisa... então nós temos as bibliotecas, né, que aparecem dentro desse contexto como participantes importantes do processo de gestão, né? Então, as bibliotecas passam a participar desse processo, né? E aqui eu coloquei pré-publicação, mas eu poderia ter colocado pré-pesquisa, durante a pesquisa e após a pesquisa, né? Porque as bibliotecas elas começam a trabalhar lá na pré-pesquisa, auxiliando o pesquisador na elaboração do seu plano de gestão de dados, que eu não sei como se encontra isso na América Latina, mas aqui no Brasil a gente começa a ter uma demanda, né, das agências de fomento por um plano de gestão de dados, onde o pesquisador só vai receber financiamento para sua pesquisa se, junto com o seu projeto, ele entregar um plano de gestão. Então, como ele não sabe ainda como elaborar esse plano de gestão, as bibliotecas vêm atuando nesse sentido, auxiliando a elaboração de planos de gestão de dados, mas elas também vão auxiliar no decorrer da pesquisa, né, fazendo o tratamento desses dados quando eles são capturados, né, catalogando, auxiliando na escolha dos melhores mecanismos para arquivamento e preservação, ou seja, durante todos os estágios de geração e processamento dos dados de pesquisa. Então, aqui eu trouxe também essa imagem, né, onde mostra, por exemplo, que os dados precisam ser gerenciados desde lá do início da pesquisa, quando o objeto de pesquisa é pensado pelo pesquisador, né, quando o problema de pesquisa nasce, e o pesquisador precisa, então, escrever um projeto, né, para conseguir recurso, e junto com esse projeto, como eu falei, ele precisa escrever um plano de gestão de dados, né, e depois, no decorrer de toda a pesquisa, né, quando ele vai fazendo o levantamento, esses dados vão sendo processados, né, e esses dados, depois de análise, alguns precisam ser resguardados, né, ser separados dos dados de pesquisas, muitas vezes, que podem gerar patentes, outros dados precisam ser anonimizados, só depois que os dados passam por todo esse tratamento, esse mecanismo de seleção, é que eles podem, então, ser publicados, né, ou através de um artigo de periódico, ou no Data Journal, né, que são os periódicos hoje que descrevem dados, coleções de dados de pesquisa, ou ainda, né, através do depósito em repositórios de dados de pesquisa.
Então, tem um ciclo de vida, né, para os dados de pesquisa, né? E depois que esses dados são publicados, eles ainda podem ser reaproveitados e reusados para novas pesquisas, né? Então, aqui eu mostro, né, alguns tipos de serviços, né, que acabam acontecendo no decorrer desse ciclo de vida dos dados de pesquisa. Então, a captura dos dados, eu tenho um problema, né, eu preciso de dados para iniciar essa pesquisa, então eu tenho um primeiro trabalho que é de capturar os dados. Né? Mas esses dados, eles precisam passar por uma limpeza, né? Eles passam depois por uma análise, quando eles passam por essa análise, aí, né, às vezes, através de técnicas computacionais, eles precisam de um tratamento, né, para que eles sejam, então, disponibilizados em repositórios, né? E esse tratamento, quando eu falo, eu estou me referindo à representação deles através de metadados, mas também a descrição desses dados através de outros tipos de documentação, através do uso de vocabulários controlados. Eu posso fazer também a integração desses dados com outros sistemas, né, a partir do momento que a pesquisa ela é publicada em um artigo de periódico, né, eu posso estar linkando, e os dados estão depositados no repositório, eu posso linkar essa revista com repositórios de dados, serviços de arquivamento e preservação, serviços de interoperabilidade, descoberta e acesso, e por aí vai. Mas aqui, né, ficou um pouco escondido, né, mas para que tudo isso seja possível, nós precisamos o quê? De políticas bem estabelecidas, né, políticas em âmbito institucional, políticas em âmbito governamental, né, e políticas também para os repositórios, para as plataformas que vão receber esses dados, né. Aqui eu tenho também, né, só trouxe como exemplo para vocês verem, né, dos estágios de pesquisa em neurociências, né, e aqui a questão das políticas que eu acabei de falar, né, é necessário políticas de dados em âmbito governamental, né, essas pesquisas precisam estar associadas com diretrizes internacionais, né, as políticas institucionais, por sua vez, precisam estar ligadas às políticas governamentais, precisam refletir as políticas governamentais, né, e as políticas de repositório precisam refletir as políticas institucionais. Então, no âmbito governamental, é preciso criar políticas, né, que propiciem a questão do financiamento, né, para o cara que vai fazer a curadoria dos seus dados, que vai disponibilizar esses dados, capacitação, porque as pessoas ainda não sabem como fazer isso, né? É preciso ser criada legislação, né, que apoie questões éticas e de propriedade intelectual. É preciso ser criado políticas mandatórias em alguns casos, né? É preciso ser pensadas políticas de sustentabilidade, né? E a questão da transparência. E, por outro lado, no nível institucional, né, onde a gente vai fazer o treinamento, né, aquisição, desenvolvimento de coleções, como que a gente vai definir essa política de segurança e armazenamento, preservação, é onde vão ser definidas as boas práticas de qualidade para a gestão dos dados, qual a infraestrutura tecnológica que vai ser utilizada, as licenças que vão ser usadas também, né, e essas definições vão ser refletidas depois na criação dos repositórios de dados. Então, como eu falei aqui, a política institucional da gestão de dados, né, ela vai ser voltada em geral. Ela precisa ser questionada se ela vai ser voltada para disciplina, para conteúdos, ela precisa definir questões de formato e volume, ela precisa ter regras específicas para dados sensíveis, porque alguns dados eles precisam, por exemplo, passar por processos de anonimização, né? Então, ela precisa criar políticas, né, que incentivem o depósito, né, assim como o reuso e o compartilhamento. Em alguns casos, você precisa criar período de embargo. Essa política institucional precisa prever questões de segurança e plano de sucessão para os repositórios, né, porque as tecnologias mudam muito rapidamente. Hoje a gente está falando de repositório de dados, né, amanhã ou depois a gente pode estar falando de um outro tipo de tecnologia. Em um momento, às vezes, a gente está usando um determinado sistema, um DSpace, em um outro momento a gente pode estar usando um Dataverse, um outro sistema mais adequado com a realidade. Então, é preciso ter plano de sucessão e de segurança. A política institucional precisa avaliar questões de custos de publicação, de
licenças de copyright. Mas aí a gente chega a uma pergunta, né? Como saber se esses dados de pesquisa estão sendo gerenciados de forma eficiente? Bom, eu tenho os dados, eu sei que eu preciso de políticas, né? E eu quero saber se esses dados vão ser gerenciados de forma eficiente. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que os dados de pesquisa, eles são para serem reusados, né? Eles podem ser reusados em agregações, né? Formando novas coleções de dados, eles podem ser reusados em espaços colaborativos, eles podem ser reusados em serviços de curadoria, podem ser reusados na educação, na própria pesquisa científica, na criação de aplicativos computacionais, enfim. Mas para que eles sejam reusados, né, eles precisam que as pessoas precisam conhecer, saber que esses dados existem, né? E esses dados só serão visualizados, só serão encontrados, né, antes de ser visualizado, se as instituições tiverem um serviço de gestão de dados eficiente, né? E como planejar um serviço de gestão de dados, né? Eu preciso definir algumas questões para planejar esse serviço. Uma delas é o que se compreende por dados de pesquisa, né? Por isso que eu comecei falando para vocês que os dados de pesquisa podem ser coisas diferentes, em áreas diferentes, em domínios diferentes, em instituições diferentes. Então, dentro daquela instituição ou dentro daquele domínio, o que se compreende por dados de pesquisa, né? Outra coisa, como esses dados são gerados? É uma outra questão importante, né? A partir de instrumento, a partir de instrumento tecnológico, a partir de coleta de entrevista, né? Essas questões precisam ser registradas, né? Como se planeja preservar esses dados, né? Através de repositório, todos os dados vão para o repositório, alguns dados terão períodos de embargo. Quais serviços serão oferecidos aos pesquisadores? Os serviços são muito importantes, porque são eles que dão visibilidade aos dados. Né? Qual o nível de abertura? Todos os dados serão abertos ou apenas alguns dados serão abertos? Serão abertos desde o início da geração dos dados ou só a partir do momento que eles são processados? Que tecnologias serão necessárias para elaborar esse serviço, né? E qual o papel dos envolvidos, né? Nós temos o papel do pesquisador, né? Que é a pessoa principal, que vai ser quem está gerando os dados, mas nós temos ali também o gestor, o curador. Às vezes nós temos o bibliotecário que pode auxiliar nesse processo, às vezes nós temos o arquivista que pode auxiliar no processo de preservação dos dados. Enfim, quem são os envolvidos e qual o papel de cada um deles, né? Mas, como eu falei, para que esses dados sejam reusados, eu preciso de um serviço planejado e eu preciso também das plataformas, né? Que vão ser o que vai dar visibilidade para esses dados, né? Onde nós vamos depositar os dados, né? E vai ser também onde nós vamos criar os serviços, né? A criação de serviços sobre as plataformas de gestão de dados é muito importante, né? Por quê? Porque senão os nossos repositórios, eles se tornam cemitérios de dados, né? O que eu quero dizer com isso? Nós temos hoje diversas pesquisas que mostram isso, que os nossos repositórios, ninguém sabe que existe, né? A pessoa hoje, a gente dá um exemplo de um repositório institucional de publicação. A pessoa hoje quer recuperar um documento publicado por pesquisador X, ela vai lá no Google, joga e recupera imediatamente, né? Só que esse documento está no repositório e ela nem tem noção de que ela fez o acesso via repositório, né? Porque o Google vai lá e faz esse trabalho por ela. E a gente pensa, né, que isso é uma coisa que tende a acontecer com os repositórios de dados, né? Como a pessoa não sabe, né, da sua existência, porque ela faz o acesso direto via um buscador, né, ela não consegue compreender a importância de depositar e de oferecer esses dados, né? Então, a nossa ideia que a gente vem defendendo, né, é da criação de serviços sobre esses repositórios, sobre essas plataformas de dados, para que esses dados sejam realmente visíveis, né, e para que eles possam ser reusados. Então, aqui eu trouxe alguns tipos de serviços, né? Esses serviços podem ser ou técnicos, né, computacionais, ou administrativos gerenciais, né? Dentro dos
Serviços técnicos, a gente tem como exemplo os serviços de armazenamento, de processamento, os serviços de análise e mineração, visualização, modelagem, os próprios serviços de curadoria e de preservação, a criação de espaços de colaboração, né? E os serviços administrativos e gerenciais, né? Como, por exemplo, os serviços de estatísticas, de uso de indicadores, ao auxílio na elaboração do plano de gestão de dados, a criação de mecanismos de visibilidade, né, através de divulgação, treinamento, cursos, seminários. Bom, e aqui, né, para falar mais precisamente de cada um desses serviços que podem ser oferecidos. Por exemplo, um serviço de apoio à elaboração do plano de gestão de dados, né? Um outro serviço que pode ser oferecido é o serviço de apoio aos aspectos legais, né, para tirar dúvida, né? Esse serviço incluiria alerta aos pesquisadores sobre implicações legais e éticas na criação, no compartilhamento e na utilização de dados, porque os pesquisadores às vezes querem até compartilhar, mas eles têm muita dúvida sobre essas questões legais, né? Serviços que possam apoiar o pesquisador na decisão sobre melhores formatos, né, e melhores práticas para tratamento desses dados. Serviços de armazenamento seguro, né? O pesquisador precisa ter confiança que ele vai depositar, que ele vai entregar os dados dele, e daqui a 20 anos ele vai precisar desses dados e ele vai ter acesso novamente, né? Ferramentas que permitam o pesquisador descrever os seus dados, por exemplo, através dos metadados. Serviços de descoberta e acesso que apoiem o pesquisador na localização e no acesso de outros conjuntos de dados de pesquisas que também possam ser reusados no seu trabalho. É interessante dizer isso, porque quando o pesquisador ele começa a reusar os dados de uma outra pesquisa, ele começa também a compreender a importância de depositar os seus dados, né? Uma troca nesse momento. Além disso, a gente tem também esses serviços que são mais voltados, né, para a área de computação, como, por exemplo, serviços de análise e visualização, né? A partir do momento que a gente tem as plataformas com dados depositados, né? Hoje nós temos diversos softwares que permitem uma visualização mais bonita, né, desses dados. E serviços de compartilhamento restrito, onde o pesquisador possa dizer com quem ele quer compartilhar, porque ele pode querer não dar acesso aos seus dados de um primeiro momento a todas as pessoas, mas, de repente, ele quer compartilhar apenas com seu grupo de pesquisa, apenas com seu grupo de alunos, né? Serviço de limpeza dos dados, né? Que seria um serviço de apoio para limpar, preparar os dados para publicação, né? Esse serviço também pode incluir ajuda para anonimizar os dados. Serviços de publicação, né, auxiliando os pesquisadores no armazenamento dos seus dados e também na linkagem, né, desses dados com outros materiais, por exemplo, materiais bibliográficos que possam dar contexto a esses dados, né? É muito importante ter os dados ligados à publicação, resultado final da pesquisa, né? É importante para a publicação, porque ela tem todo o histórico da pesquisa, e é importante para o dado estar ligado à publicação, porque a publicação também dá contexto ao dado. Serviços de avaliação, serviços de preservação, e serviços de adição de valor, que é o que a gente chama também de curadoria. Bom, então aqui é basicamente isso que eu já falei, né, mas mostrando como que esses serviços podem ser desenvolvidos dentro de cada estágio do desenvolvimento da pesquisa, né? Então, eu tenho aqui os serviços de captura de dados, né, depois eu tenho serviços de catalogação das coleções de dados, serviços de arquivamento e preservação, serviços de interoperabilidade, que é propiciado, né, pelos sistemas, né, quando eles possuem linguagens comuns, e serviços de recuperação e acesso. Tá? Isso aqui também é um detalhamento, né, que eu coloquei de cada um desses serviços. Então, dentro do serviço de captura, né, nós